tempo de conversarmos com o advogado Marco Bian. O tema de hoje é viver em condomínio. Tem dúvidas? Fique connosco. Marco, boa tarde, bem-vindo. Bom ano. Muito bom ano. E os parabéns à RTP África pelos 25. 25 anos, 25. Já não tenho esta idade, já não tenho, mas um dia tivemos, não é, Marco? Há pouco tempo. É verdade, Há pouco 25 tempo. anos a passar informação da África e dos africanos em torno do mundo. E estamos aqui, o Bem-vindos, também a um destes programas que tem levado até si tudo o que os PALOP, e não só, têm feito de bom e de melhor. E nós estamos aqui para falar disso também, não deixa de ser um tema que também, um assunto que também existe em África e não só. Vamos falar sobre condomínio ou viver em Muito condomínio. bem. Mas começar por perceber, Marco, o que é condomínio, afinal? O que é o condomínio? É uma forma de viver muito do século XX, digamos assim, de construir em altura, principalmente, em frações, e também de construir em ambientes fechados. Ou seja, a pessoa vive em conjunto com outros, com áreas comuns com outros e que são particulares, não são públicas. É essencialmente isto do que é viver em condomínio. Isto implica ter órgãos para gerir as partes comuns, implica determinar quais são as partes comuns, as pessoas sabem mais ou menos quais são as suas partes exclusivas, a sua fração, mas há partes que há dúvidas, por vezes, se são comuns, se não são comuns, quem é que é responsável pelos terraços de cobertura, se é a pessoa que o usa, se é o condomínio todo, quem é que é o responsável pelas escadas, Claro. quem é que é o responsável pelos elevadores. Isso são questões que surgem do condomínio, e depois as questões normais de gestão, de fazer relatórios, de fazer as contas, de pagar. Todos temos que contribuir para as despesas comuns. É o que é. Sabes que agora que falas do século XX, leva-me a pensar assim um bocadinho. Eu adoro ver aqueles filmes da época, dos reis, das guerras do antigamente. Fez-me lembrar, e aqui em Portugal ainda temos em Elvas, não sei se conhece a cidade de Elvas. Sim, sim. Museu ainda é uma cidade que está dentro de um forte. É lindíssimo. Para quem não conhece, convido-vos a visitarem Elvas aqui no Alentejo. O forte tem um museu. Pronto, do condomínio, antigamente né? era isso. Né? Antigamente eram os fortes Parece. e as comunidades viviam ali dentro. Obrigatoriamente tinham que viver em condomínio, querendo ou não. Tinham de viver lá todos juntos. Para serem protegidos. Mas o rei é que mandava ali. Exato. Não era um condómino ou o presidente, nesse caso. Num condomínio que nós todos somos donos das partes comuns. Exato. Mas há sempre quem faz essa gestão, não é? É impossível serem todos, até porque depois não há... É indispensável eleger um administrador. Esse administrador pode ser, além do administrador, também há contínuos, dependendo dos condomínios. É preciso contratar pessoas para fazerem serviços lá também no condomínio. Mas terá de haver um administrador e é preciso determinar quem é que é o administrador. Às vezes, nem a Assembleia decide-se quem é o administrador, por vezes não se decide e a lei tem forma de determinar o administrador. Será aquele, entre os vários proprietários daquele condomínio, o que tiver maior percentagem. Se forem vários com mais percentagem, o que tiver a letra alfabética, vai por ordem alfabética. Ou seja, acabas por ficar com uma responsabilidade às vezes que nem... Em princípio é periódico, não pode ficar para sempre aquele administrador provisório. E normalmente os condomínios elegem o administrador. Mas enquanto não elegem, ficaria este. Mas que convinha que não fosse para sempre um provisório, não é? Exatamente. Mas o condomínio é algo imprescindível aos moradores, por exemplo, Marco? O condomínio... ali, obrigatoriamente, tem que viver na base daquelas regras e leis e... O condomínio... A questão é que, como somos todos proprietários daquela coisa em comum, se não nos organizarmos, pode ser difícil de manter aquilo em condições de valor. Uma das maiores vantagens de ter um condomínio administrado como deve ser é a valorização da sua fração e das suas partes comuns. Porque já tive essa experiência, quando estava à procura de casa, de ver frações muito bonitas, com boas áreas, mas um condomínio que não interessava porque não estava bem cuidado. E a casa já estava com preço baixo. Portanto, uma boa gestão de condomínio valoriza as pessoas que lá vivem e também valoriza em dinheiro, porque aquelas frações ficam a valer mais, poderão exigir mais valor do que outras com um condomínio menos cuidado. Portanto, viver em condomínio é uma situação. Quando nós compramos a fração, já estamos em condomínio. A partir do momento que somos proprietários e que está registado
somos condóminos para todos os efeitos. Exato. E mais vale organizarmos. E mais vale todos contribuírem também para a organização. Às vezes há muitas pessoas que não querem contribuir, que acham que está mal gerido, mas é preciso... Mas isso é tudo discutido uma questão depois, política. Mas isso claro. são questões políticas, as pessoas precisam de se organizar e a democracia funciona ali, mais ou menos, porque é preciso às vezes tomar decisões e as pessoas vão ter de se sujeitar, mas é o que é. Exato. Eu não o cumprimento. O incumprimento. Mas pronto, vamos pôr aqui em parcelas, não é? O incumprimento, porque eu moro neste condomínio, não estou de acordo com o funcionamento do mesmo. Eu tenho uma fração neste condomínio, mas não vivo e a casa está fechada há mais de 5 anos, que eu também não... O que é que acontece com nestas condições? Aqui, numa primeira questão, não gosto das regras. Os proprietários, eles devem participar na formação das regras. Eles devem ser convocados e devem estar presentes. Podem estar presentes. Se não estiverem presentes, devem procurar politicamente influenciar, porque a regra é da maioria. Sim. Influenciar os demais. Caso não consigam influenciar os demais, se estiverem presentes à reunião e quiserem impugnar, porque aquelas regras não são conformes ao que entendem ser a justiça ou o direito, podem impugnar aquelas deliberações. E tem um processo de impugnação que implica uma nova Assembleia e, provavelmente, uma ida a um tribunal para que decida da validade daquelas deliberações. Okay. Caso não seja impugnado e a norma for adotada, aquela regra for adotada, o condomínio tem de sujeitar. Ok. Que é a questão da maioria, a sujeição, a democracia é isto, a sujeição à maioria. Às vezes a maioria não é a mais certa. Exatamente. Mas isso é a democracia. Até porque cada um pensa pela sua cabeça e nós normalmente não queremos concordar com a maioria. E havia outra questão, desculpa. Eu tenho uma casa neste... E essa questão, por exemplo, a lei diz que os do resto de chão, num prédio que tenha elevador, não participam nas despesas de elevador, porque não as usam. Nem mas esses até os do Reixão normalmente acabam por ter uma vivenda, não é? Têm sempre um quintalão. Pronto, mas os do resto... Mas faz todo sentido. Pronto, mas... A não ser que usem para garagem, se tiver... Pronto, exatamente. Mas se houver, de acordo com a estrutura do prédio, houver utilidade, por algum motivo, pela estrutura em abstrato, ou seja, ainda que efetivamente não usem, mas se em abstrato precisarem de usar, já devem participar. Ok. Portanto, ainda que a pessoa não use as partes comuns, mas se em abstrato houver utilidade nesse uso, tem de participar nas despesas. Ok, muito bem. Ou seja, vai-se concluir então, eu não estou a fazer uso da minha fração, mas sou obrigada a cumprir com... Exatamente. Porque em abstrato é possível que o faça. Não é um não uso, é um direito de não usar, mas claro, isso não significa que não deva participar nas despesas. Exatamente, ouviram, não é? Ai, viajei, vivo fora do país, a X não interessa. A casa é sua, a fração é sua, então tem que corresponder às obrigações jurídicas. Temos uma dúvida de casa, Marco, que este é um tema importantíssimo e às vezes levanta várias questões. O Carlos Fernandes diz que vive em um condomínio fechado e não temos quem limpe as escadas. Sinto-me obrigada a fazê-lo e ninguém parece querer tomar responsabilidade. O que posso fazer em termos legais? Muito bem. Carlos, tomar esta iniciativa é muito importante. Eu lá no meu prédio também meti uma planta lá na entrada porque achei que aquilo estava super vazio e ninguém rega sem ser eu, não é? Portanto... Como é que isso depois se aplica na lei? Isto depois se aplica. A verdade é que as escadas do condomínio, provavelmente ele está a referir-se a escadas que são comuns a mais do que outros condomínios. Não são escadas particulares dele, porque senão ele não teria este problema aqui. Claro. São escadas do condomínio. E essas escadas, como são do condomínio, a responsabilidade é do condomínio. Mas há uma questão que a lei diz que situações urgentes, isso não parece que surja de limpar as escadas, mas, por exemplo, se vê que está um pedaço de telha a cair, há questões urgentes nas partes comuns que as pessoas devem imediatamente repará-las e depois, eventualmente, exigir a compensação ao condomínio. Neste caso, limpar as escadas, se não há uma organização, se o condomínio não se organiza para a limpeza das escadas, uma das situações era deixar as escadas sujas.
Porque é a vontade do O condomínio. Carlos deve ser aquele picuinhas das limpezas, não é? E tem razão, porque é questão de valorizar a sua própria E não fração. só, é uma questão de saúde também, não é? E também é isso. Claro. Portanto, o condomínio devia necessariamente organizar-se para limpar as escadas. O que é que o Carlos Fernandes pode fazer? Eventualmente poderá até ele próprio limpá-las e exigir alguma compensação ao condomínio. Ou então, o mais certo, e antes de entrar em litígio com o condomínio, é exigir uma reunião. Os condóminos que representam, eu vou falar de cor, não gosto muito, mas acho que é 1/5 do total da porcentagem, podem exigir uma assembleia, se não houver um administrador. Esses condóminos reúnem-se na assembleia e deliberam o que fazer sobre as escadas. E que é a melhor solução. E era a primeira recomendação. As segundas e terceiras recomendações seriam incomodar-se com isso tudo, fazer, exigir compensação, ir a tribunal, mas primeiro procurar a assembleia, não havendo um administrador. Se houver um administrador, primeiro procurar o administrador. O administrador, exatamente. E que é a responsabilidade dele manter a manutenção das partes comuns. Claro. Até porque, Carlos, se calhar está aqui já um negócio montado, não é? Uma fonte de rendimento a crescer ali as contas da casa. Já imaginou, já que tem tempo e disponibilidade e essa vontade de manter o espaço limpo, não é? Porque não também tirar proveito deste trabalho? Já agora, desculpe interromper, mas há quem faça. Há frações, há prédios em que as pessoas limpam. Há um dos condóminos limpa as partes comuns todas e não paga cotas. Ou às vezes até recebe por essa limpeza. Nós temos esta questão, por acaso é um casal que faz ali os 5 prédios à volta e... É importante as pessoas organizarem-se. Já que vivemos todos juntos, digamos assim, já que vivem todos num sítio fechado, não é? Organizem-se para que aquilo corra pelo melhor. A vantagem é para todos. Para a vantagem pessoal, a pessoa sente-se mais satisfeita nas suas partes comuns, e a vantagem patrimonial, que é a minha casa está a valorizar-se. A dos vizinhos também, a minha também. Muito bem, Marco. Acho que é um tema importante e deu para ajudar muita gente aí em casa, até porque muitas das vezes vamos nos aventurar, no bom sentido, claro, a viver em determinados condomínios, porque hoje em dia tudo é condomínio, basta morar num prédio em que já fazes parte deste sistema e às vezes não estamos a par das leis em funcionamento. Portanto, foi um tema muito importante. Muito obrigada por ter estado connosco, por esta partilha. Conto contigo daqui a 15 dias. Muito bem, vamos falar aquele de tema direitos de autor. Direitos de autor, é verdade. Deixamos aqui a sugestão na semana passada e para a semana vamos ter, para a semana ou daqui a 15 dias, vamos ter o Dr. Marco aqui a esclarecer este tema tão importante para você que é artista ou para você que não sabe como lidar com os seus direitos enquanto autor. Marco vai voltar para esclarecer. Apontem as dúvidas, mandem sugestões. Nós estamos aqui para abordar este assunto. Marco, foi um prazer enorme. Obrigada e até breve. Até breve.